Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 4 de setembro. A gente começa agora a destacar as principais manchetes pelo país. A primeira capa de hoje é a capa do jornal O Globo, que fala sobre o aumento do PIB aqui do Brasil, sobre o impulso. O PIB sobe aí nesse segundo trimestre e eleva a projeção de crescimento. Esse foi um resultado surpreendente, puxada por o consumo e pelo bom resultado da indústria. Essa alta, que foi de 1,4%, foi a maior da economia brasileira desde a reabertura na pandemia. Aqui em destaque, a foto para falar sobre o PIB é sobre o setor de construção civil. Esse aqui em destaque na foto é na zona portuária do Rio de Janeiro. O setor como um todo da construção civil teve um crescimento de 3,5% em relação ao primeiro trimestre do ano. A economia brasileira cresceu em 1,4% no segundo trimestre do ano. Esse aumento foi além da expectativa do mercado, que tinha projetado um aumento de 0,9%. Esse resultado fez com que os economistas revisassem as projeções de crescimento para 2024, agora em torno de 3%. Apenas o Peru teve um desempenho melhor no período, no ranking de 53 países. O consumo das famílias, fruto de um mercado de trabalho mais aquecido e de programas de transferência de renda também em alta, consolidando-se como um principal fator aí para o impulsionamento da atividade econômica. Desta vez, contudo, houve também um aumento na indústria e nos investimentos, o que até então não vinha ocorrendo. Isso compensou uma queda no agronegócio. A perspectiva para o segundo semestre, contudo, é de atenção, segundo os analistas. O crescimento da energia, o encarecimento, na verdade, da conta de energia pode reduzir o crescimento da indústria e pressionar a inflação, já que está perto do teto da meta. Assim, economistas preveem uma alta de juros já a partir da próxima reunião do Copom, que acontece ainda este mês. O editorial de hoje do jornal Globo também aborda o assunto da economia, mas numa perspectiva não de melhoria. Ele diz que a alta do PIB traz apenas uma satisfação fugaz, ou seja, que passará rápido. Também destaque aqui na capa do Globo de hoje é sobre a repressão na Venezuela. Ordem de prisão de Edmundo Gonzalez tem repúdio global e pressiona uma posição do Brasil. A decretação da prisão do candidato que enfrentou Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez Urrutia, sofreu aí uma rejeição da comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, e foi criticada pelo Brasil, cuja tentativa de mediar a crise fica prejudicada, como reconheceu Itamaraty em nota. Dificulta a busca por uma solução pacífica. O assessor especial Celso Amorim diz que o país não aceita prisões políticas. Sobre a briga de Elon Musk e o STF, a Starlink de Musk recua e vai bloquear o acesso à rede X. A provedora de acesso à internet critica a decisão de Moraes, mas promete cumprir a ordem de bloquear o X aqui no Brasil. Sobre as eleições deste ano, a popularidade de Lula aí, que é mostrada pelas pesquisas como imóvel nas capitais. Ao medir a intenção de votos a prefeito e a aprovação de Lula,
Lula. Pesquisas relatam a polarização de 2022 fixada e os desafios para o presidente em capitais hostis. Também sobre as eleições, minha meta agora é apresentar quem fez as obras, diz o prefeito que busca se reeleger em Belo Horizonte, na sabatina do jornal O Globo. Também em destaque a compra de blindados de Israel que divide o governo. O assessor para assuntos internacionais quer a suspensão desse negócio indo de encontro ao Ministério da Defesa. Ainda destaque são os planos de saúde que freiam as perdas e lucram em 5,1 bilhões. Também destaque agora na área de opinião. Vera Magalhães fala que os paulistanos aceitam correr risco com Marçal. Bernardo Melo Franco fala de uma aposta na idiotice como trunfo de campanha. Zeina Latif escreve sobre o Banco Central que precisa superar o ganho estrutural do que é o estímulo à demanda, E Hélio Gaspari diz que Musk é golpista, mas a decisão de Moraes lhe traz simpatia. Falando sobre o ministro do Supremo, a charge do dia é sobre Alexandre de Moraes, dizendo que ele continua de olho no X. Ainda em destaque, agora falando sobre a área da saúde, esperança contra o Alzheimer. Um estudo identifica uma substância capaz de refazer uma conexão entre os neurônios e fixar a memória de quem já tem a doença. Destaque também é a troca de secretário, que expõe uma crise na Polícia Civil do Rio de Janeiro. O governador reconhece a alta gigante da violência em meio às versões na corporação sobre a demissão do delegado. A imagem de destaque também é um susto em Laranjeiras. Um adolescente quebrou o braço ao ser atingido por uma figueira de 20 metros que tombou aí e atingiu e atribui essa queda a um corte grosseiro nas raízes para construir um canteiro, isso lá no Rio de Janeiro. Agora nos esportes, a apoteose da bola oval no país do ouro do futebol. Com 38 milhões de brasileiros adeptos da NFL, terceira maior do mercado, a Liga promove o primeiro jogo do país e prevê a expansão. E o Brasileirão cada vez mais internacional, com a chegada do norte-irlandês e suíço, o torneio reúne 20 nacionalidades. São esses os destaques da capa do Globo de hoje. O que a gente tem no Estadão, Oceli? Nós temos no jornal Estado de São Paulo, Amanda, telespectadores da TV da Transparência, a manchete, o assunto em destaque é o mesmo do jornal Globo e também é o mesmo de hoje do jornal O Povo. É o ritmo da economia. O PIB, o Produto Interno Bruto, surpreende, eleva a projeção de crescimento e pressiona o Banco Central. A economia mostrou força no segundo trimestre e o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a riqueza do Brasil, avançou 1,4% ante os 3 primeiros meses do ano e 3,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado. O resultado, impulsionado por indústria e serviços, surpreendeu os analistas. A mediana das projeções dos analistas era de um crescimento de 0,9%, segundo pesquisa do Projeções Broadcast. O resultado atual de 1,4%, levou a uma revisão para cima das estimativas de instituições financeiras para o crescimento da economia neste ano. Há previsões de crescimento de até 3% na economia. A alta mais forte, porém, deve elevar a pressão sobre o Banco Central,
que vai definir neste mês de setembro a nova taxa básica de juros do país, hoje fixada em 10,50% ao ano. Economistas afirmam que a tendência é de que o Banco Central, com uma eventual alta da Selic, procure esfriar um pouco a economia para que a inflação não fuja do controle. Ainda é chamada de capa do Estadão, é a questão da Venezuela. Reação à ordem chavista de prisão de opositor deixa o Brasil isolado. Estados Unidos, União Europeia e 9 países latino-americanos condenaram a repressão. O Brasil, em nota com a Colômbia, se limitou a dizer que mandado de prisão do opositor Edmundo Urrutia dificulta uma solução pacífica. Ainda é chamada de capa é a insegurança em São Paulo, na cidade de São Paulo, na capital. São Paulo prevê o uso de reconhecimento facial na Cracolândia e em evento fechado. De acordo com o governo do estado, o objetivo do chamado Muralha Paulista é identificar foragidos e desaparecidos ali escondidos ou disfarçados no meio dos usuários de crack na Cracolândia, na capital paulista. Esta foto é umas ruínas, aqui uma escada feita de alvenaria, é para ilustrar uma matéria falando sobre a seca que bate recorde do rio Solimões e revela construção portuguesa do século XVIII, compostas principalmente por requícios de paredes de alvenaria. Ruínas do Forte de Tabatinga estão localizadas na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Tem uma entrevista hoje na área de economia, no caderno de Economia e Negócios, do Cândido Bracher. Ele é ex-diretor executivo do Itaú Unibanco. Ele diz: governo não tem competência para a questão ambiental. Para Cândido Bracher, o governo brasileiro mostra boa vontade no tema, mas falta capacidade de gestão. Uma crítica a Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente. Na área de bets, apostas via online, regulamentação vai disciplinar o setor, dizem analistas e empresários. Tributos e multa para quem operar sem autorização vai tornar mercado transparente, afirmam especialistas. Na área das Paralimpíadas de Paris, o brasileiro Welston Jacques supera recordes e é bicampeão. Atleta ganhou ouro ontem nos 1.500 metros para pessoas com deficiência visual e estabeleceu novas marcas mundial e paralímpica. Embate em torno do X, o antigo Twitter. Bolsonaristas usam o empresário Elon Musk, dono da plataforma, da rede social X, para dar impulso ao ato programado para o dia 7 de setembro na Avenida Paulista. Mercado editorial. Cidade de São Paulo ganha 4 livrarias de rua em um mês. E por último, no Jornal do Carro, a matéria é dizendo que excesso de tecnologias frustra
donos de carros elétricos nos Estados Unidos. Amanda. Na Folha de São Paulo de hoje, a manchete também é o crescimento do PIB, que surpreende e cresce em 1,4% com a força do consumo e do investimento. O resultado do segundo trimestre é o melhor desde o final de 2020. O governo Lula teve que revisar a projeção de crescimento da economia no ano, agora estimado em 3% pelos analistas. Segundo o IBGE, os investimentos produtivos na economia brasileira avançaram em 2,1%. Tanto o consumo das famílias quanto os gastos do governo cresceram ante o primeiro trimestre. Entretanto, o setor da agropecuária recuou. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o ministério deve revisar para cima a projeção do PIB do ano, que hoje é de 2,5%, e que vê o risco de a atividade econômica pressionar a inflação. Analistas estimam aí o crescimento do PIB em 3%. O dólar fechou em alta sob as expectativas das decisões do Banco Central sobre os juros. Vinícius Torres Freire analisa que mal sabemos o motivo da melhora da economia. Também destaque na capa é a variação do PIB em relação ao trimestre anterior, em porcentagem aqui de acordo com os governos de Fernando Henrique Cardoso, o primeiro governo Lula, seguido pelo governo Dilma, Michel Temer e Bolsonaro, e o terceiro governo de Lula, aqui desde 1996 até 2024. Aqui em destaque é o menor índice, a menor taxa que o PIB alcançou foi em 2020, em relação por fator, né, da pandemia que desacelerou o mercado, e depois houve aí uma variação muito grande porque estava muito baixo e aí subiu para que depois que a pandemia veio a desacelerar e a economia voltou a crescer. Também em destaque é o equilíbrio. Viajar ajuda pacientes que têm Alzheimer. A experiência também recomendada para familiares pode trazer memórias positivas e estreitar o laço afetivo. Ainda em destaque é a situação de São Paulo, que o PCC, a facção criminosa, expulsa a empresa e põe em risco obra da Prefeitura de São Paulo. Funcionários da contratada para realizar essa canalização do córrego em Paraisópolis, uma obra no valor de cerca de 113 milhões de reais. Esses funcionários foram expulsos da comunidade pelos criminosos. A facção ainda determinou a ocupação de terrenos às margens do córrego. A gestão de Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição, disse que vai auxiliar a polícia e a Secretaria de Segurança que o caso será investigado. A imagem aqui de destaque são as casas erguidas perto desse córrego, ao redor desse córrego aqui, como vocês podem ver, em Paraisópolis, e por ordem da facção, essas casas foram erguidas próximas a esse local. A prefeitura diz que já iniciou a demolição dessas habitações. Também em destaque é a situação da Venezuela. O enviado especial Celso Amorim diz que há uma escalada autoritária no país. Ele, que é assessor de Lula para assuntos internacionais, disse que o Brasil, na verdade, não aceita que haja prisioneiros políticos, ao comentar a ordem de prisão contra Edmundo Gonzalez sobre o regime Maduro. Não há como negar a escalada autoritária. Também destaque aqui é sobre a Ilustrada. O influenciador Felipe Neto narra suas memórias do ódio. O youtuber conta em um livro que será lançado na Bienal como foi de agente a alvo de ataques na internet. Bruno Galano escreve sobre a polêmica do gramado sintético, aí sobre as questões
questões que falam sobre a tradição de praticar futebol em solos naturais foi rompida na década de 1960 com a criação de campos sintéticos, mas o mundo futebolístico ainda teme o gramado artificial. Pesquisadores estudam sobre as lesões. A incidência delas foi 14% inferior nos campos artificiais. Também destaque é a guerra que respalda Moraes sobre o X espera um julgamento no STF há 7 anos. O marco civil da internet, que foi usado por Alexandre de Moraes para suspender o X, está na corte desde 2017. O ministro Nunes Marques julgará a ação do Novo contra a decisão. Ontem, hackers reivindicaram ataques a sistemas do STF, da Polícia Federal, da Anatel e do escritório da família de Moraes após o bloqueio da rede social. Ainda na política, Bolsonaro aconselha Tarcísio a reduzir a associação ao prefeito Ricardo Nunes. Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, disse que o ex-presidente o alertou a tomar cuidado com a associação excessiva da sua imagem com a de Ricardo Nunes, sob o argumento de que poderia ser prejudicado. Na área de cotidiano, ainda falando de São Paulo, a fumaça força o uso de máscara na Amazônia e há 9 cidades com focos de fogo em São Paulo. E por fim, os destaques na capa de hoje são os editoriais. Só a alta do PIB sem inflação é sustentável, sobre a expansão da atividade acima do esperado. E o segundo editorial, Brasil precisa subir o tom contra Maduro acerca da repressão na ditadura da Venezuela. São esses aqui os destaques da capa da Folha. O que a gente tem no Povo, Celi? Jornal Cearense O Povo, Amanda, internautas, é o assunto nacional na área de economia. Segundo trimestre, PIB do Brasil, Produto Interno Bruto, cresce 1,4% e supera expectativas. Resultado é influenciado pelo aumento dos investimentos e do consumo. Do lado da oferta, indústria e serviços têm os melhores indicadores. O país tem segundo maior crescimento entre 58 países. Essa foto de destaque é para as Paralimpíadas, no caderno de esportes. A atleta Jerusa, ao lado do guia Gabriel Aparecido. Brasil brilha no atletismo e fecha dia com 10 medalhas nos Jogos Paralímpicos. Esta outra foto é matéria do caderno Vida e Arte. Exposição Paracuru, Cidade que Dança, celebra os 50 anos de carreira do coreógrafo Flávio Sampaio. E esta outra foto é para dizer de uma matéria que a legislação não prevê a obrigatoriedade de cancelas em cruzamentos de trens e VLTs, veículos leves sobre trilhos. Essa matéria é porque semana passada, semana atrasada, 2 pessoas morreram um veículo ao atravessar o cruzamento, colidiu com um veículo leve sobre trilhos como esse, aqui no bairro da Vila União, e 2 pessoas morreram nesse acidente. Ainda destaque na área de política, chamada de capa, para a entrevista de ontem, a sabatina, com o candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, e ele diz esperar a entrada da deputada federal Luiziane Lins em sua campanha aqui em Fortaleza. Na área de cidades, operação no Ceará prende 330 suspeitos de crimes contra a mulher. E por último, chamada de capa para o caderno Economia, dizendo que o FNE é Fundo Constitucional de Investimento do Nordeste.
tem previsão de 40,29 bilhões de reais em recursos para o Nordeste no orçamento do ano que vem, que está tramitando no Congresso Nacional. Amanda. No Correio Brasiliense de hoje, a manchete é sobre o dia mais seco de Brasília, sem chuvas há 133 dias. O Distrito Federal registrou ontem a menor umidade relativa do ar da história. A estação meteorológica mediu em 7% essa umidade do ar ontem à tarde. Em alerta por causa do período de estiagem, a capital ainda tem o sol mais fortes e temperaturas altas. Também aqui em destaque é o incêndio na Flona ontem, que queimou 1,2 mil hectares. Aqui os bombeiros contam com o apoio de 2,4 mil brigadistas no combate às queimadas, como o de ontem na Floresta Nacional. E a fumaça da Amazônia chega ao DF e também a outros 15 estados. Também em destaque é sobre a economia. O PIB surpreende e ganha fôlego. O Produto Interno Bruto brasileiro no segundo trimestre aí avançou em 1,4% em relação ao período anterior. Entre 58 países, o índice aí de crescimento do Brasil só ficou abaixo do crescimento do Peru e se igualou o Brasil também à Arábia Saudita e à Noruega. O PIB elevou o otimismo do governo Lula e especialistas avaliam o aquecimento da economia em relação a esse tema. Também em destaque a comunidade internacional que reage contra Maduro. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Organização dos Estados Americanos e 9 nações da América Latina repudiaram a ordem de prisão lá na Venezuela contra Edmundo González, que descarta pedir um asilo em outros países. Em nota conjunta, os governos do Brasil e da Colômbia criticam a arbitrariedade de Nicolás Maduro, que antecipa um Natal em 86 dias. Em homenagem a vocês, vou decretar o adiantamento para o dia 1º de outubro, foi o que disse o ditador venezuelano. Também em destaque é a Starlink, que vai cumprir a ordem de suspender o X. A Starlink é uma provedora de internet, uma empresa provedora de internet que faz parte do conglomerado de empresas do bilionário Elon Musk, que é o mesmo dono do X, e disse que vai bloquear o acesso ao ex-Twitter aqui no Brasil. A medida atende uma decisão de Alexandre de Moraes, do STF, que tira do ar a rede, e também a Starlink deve ter as suas contas desbloqueadas para pagar as dívidas do X no Brasil. Na verdade, ela teve as suas contas bloqueadas para fazer esse pagamento. Ainda em destaque é sobre menos crimes e mais policiais no Distrito Federal. O secretário de Segurança do DF disse que há uma queda em ocorrências no número de homicídios. Ele afirmou que 1,2 mil concursados vão entrar na Polícia Militar do DF na próxima semana e em breve irão às ruas. Também o governo do DF vai regularizar os ambulantes do Eixão. O decreto do governador permitirá os serviços de venda de produtos nas vias aos domingos. A medida veio após uma ação de retirada do comércio ilegal que aconteceu no domingo passado. A decisão prevê a elaboração de um plano de uso para o local. Também em destaque é a entrevista com a premiada Ana Miranda, que revela os detalhes da Biorítica, que é uma biografia sonhada, um livro escrito e ilustrado por ela. Também em destaque é sobrevivente relata o horror do fogo. Ela que a Maria das Graças, que foi a mãe de um dos mortos na tragédia de um dos apartamentos que pegou fogo em Goiás, diz que as chamas começaram na sala. Também em destaque é o movimento negro que contesta a PEC. Ativistas
petistas vão ao ministro do STF, Cristiano Zanin, para pedir a suspensão do projeto que anistiou as multas das legendas que descumpriram as cotas eleitorais. E por fim, o destaque é a mais veloz do mundo. Aos 42 anos, Jerusa Geber brinda o Brasil com a medalha de ouro nos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de 2024. A acreana de Rio Branco disputa as Paralimpíadas pela 5ª vez. São esses aqui os destaques que a gente tem no Correio Brasiliense. E o que a gente tem em destaque na capa do Valor, Oceli? Temos uma matéria chamada de capa, Amanda, sobre mineração. A empresa Mineração Rio Norte obtém licença prévia do IBAMA para projeto de extração de bauxita de 5 bilhões de reais no Pará. Quem diz essa informação é o Germani da empresa. Na Argentina, em recessão profunda e governada por adversário do presidente Milei, a província de La Rioja cria a própria moeda. No área de energia, dizendo que a empresa Siemens fecha contratos de 300 milhões de reais para modernizar ativos de transmissão da Eletrobras. É uma entrevista com o Clark. A manchete do jornal é a mesma. PIB acelera no segundo trimestre com mercado de trabalho forte e expansionismo fiscal. Investimento e consumo impulsionam a demanda. Estimativas para 2024 aumentam para casa de 3%. Outra chamada de capa. A atividade reforça a aposta em aumento de juros por parte do Copom. Starlink recua e informa que vai cumprir ordem do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o X, a rede social Twitter. Expansão. Ao mesmo tempo em que aposta no desenvolvimento de tratamentos oncológicos de alto custo, tratamentos oncológicos é tratamentos de câncer, cujo carro-chefe é o remédio Erutu, a empresa Daiichi Sankyo investe para dobrar a capacidade de sua fábrica em Barueri, São Paulo, voltada a produtos de atenção primária. Aqui no Brasil, o relator do projeto de lei orçamentária anual, o PL-LOA, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, se opõe à previsão do governo de elevação de impostos. Tribunal de Justiça de São Paulo isenta de imposto divisão de bens em processo de divórcio. Outra entrevista agora é com o Alexandre Baldi, líder na revenda de carros elétricos no Brasil. O vice-presidente da BYD no país é o Alexandre Baldi, disse ao Valor Econômico que a meta da empresa é ganhar a confiança do consumidor para que ele nos veja, diz ele, como uma marca brasileira. E a BYD é uma marca chinesa. E por último, a empresa Hitachi Energy vai investir no país 200 milhões de dólares. A fabricante de equipamentos vai investir esse dinheiro na expansão de sua fábrica de transformadores na cidade de Guarulhos, em São Paulo, e na construção de uma nova planta no eixo
Rio-São Paulo, Amanda. A gente segue agora para as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do jornal O Globo. A alta do PIB traz apenas uma satisfação fugaz. Apesar do desempenho acima da expectativa, o resultado reflete os limites do modelo petista de crescimento. O segundo editorial fala sobre o combate ao assédio eleitoral deve ser intensificado nas eleições municipais. Um levantamento do Globo mostrou o aumento dos casos na tentativa indevida de interferir no voto. Também destaque agora na área da política, é sob a sombra de 2022, o governo Lula esbarra na polarização e vê a avaliação positiva superar a negativa em apenas 4 capitais brasileiras. Aqui em destaque é o presidente Lula com os líderes na Câmara dos Deputados. As recentes pesquisas feitas pela Quest nas capitais mostram que o terceiro governo do presidente é mais mal avaliado nas cidades que preferiram Bolsonaro nas eleições anteriores. Aqui destaque também a cidade de Fortaleza, capital do Ceará, que uma das 4 capitais onde Lula tem a avaliação positiva melhor do que a negativa. 40% dos fortalezenses aprovam o governo Lula, enquanto 28% desaprovam e 30% o consideram regular. Também destaque na área da política é sobre a sucessão na Câmara dos Deputados. Marcos Pereira desiste em reviravolta na sucessão de Lira. O presidente do Republicanos sai em favor do aliado Hugo Mota e Gilberto Kassab recusa retirar Antônio Brito do páreo. Aqui o presidente da Câmara que tenta administrar o impasse dentro da casa em torno da candidatura de Elmar Nascimento do União Brasil, o seu preferido para a sucessão. Também em destaque na área da política e da justiça é que a Starlink recua, atende Moraes e vai suspender o X aqui no Brasil. A empresa de Elon Musk, no entanto, disse que é ilegal a decisão do ministro de bloquear os seus bens e afirmou que recorrerá ao Tribunal Superior, ao Supremo Tribunal Federal. Nunes Marques será o relator das ações do Novo e da OAB, questionando a determinação do magistrado. Também na área de política é sobre as emendas de comissão que repetem o orçamento secreto. É o que diz a Controladoria Geral da União. O relatório de auditoria enviado ao Supremo Tribunal Federal aponta a falta de transparência e o controle de gastos na rúbrica inflada pelos parlamentares. E no Senado, a Casa só deve votar o projeto que altera a lei da ficha limpa após a eleição. Na prática, essa proposta reduz o prazo de inelegibilidade para os políticos condenados. Ainda em destaque sobre a questão do X, é que a Anatel tem dificuldade técnica de bloquear os serviços e também o sistema do STF é alvo de ataque e sai do ar por 10 minutos. A Polícia Federal e a Anatel também foram alvo da ofensiva cibernética após o bloqueio do X. Ainda em destaque, agora sobre as eleições deste ano, o pagamento a cortes em agosto contradiz a versão de Pablo Marçal, ele que é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, vinha negando o desembolso eleitoral. O torneio feito pelos seus aliados exigiu uma menção à sua candidatura. Também em destaque em São Paulo é que ex-coach evita atacar o STF e faz mistério sobre o ato convocado por bolsonaristas no próximo dia 7 de setembro, que tem aí como intenção atacar o ministro Alexandre de Moraes. O candidato do PRTB, no caso o Pablo Marçal, não garante a presença no evento e afirma que não dá para atirar em todo mundo. Também em São Paulo, agora no estado de Sabesp, a maconha, na verdade falando ainda sobre a prefeitura, a candidatura à prefeitura, Boulos muda o tom do discurso após afirmar em pré-campanha que
reveria, na verdade, a venda da companhia de saneamento, o candidato do PSOL afirmou ontem que essa não é uma questão da alçada do prefeito. Ele também recuou em temas como a legislação das drogas, a legalização das drogas, também sobre a Venezuela e a questão do aborto. Ainda em destaque, Tarcísio ignora aviso de Bolsonaro e dobra a aposta no apoio a Nunes. O governador quer reforçar as agendas com o MDBista, que busca a reeleição. Ainda em São Paulo, Datena deve passar por cirurgia no coração após o período eleitoral. O candidato do PSDB a prefeito de São Paulo cancelou os seus atos de campanha ontem para passar por exames no Hospital Sírio-Libanês. Também em destaque sobre as eleições deste ano, sobre as eleições lá no Rio de Janeiro. Campeões de votos do PL ignoram campanha e isolam Ramagem. Pazuello, Braga Neto e Hélio Lopes ainda não participaram de atos do colega de partido que busca ser mais conhecido pelo eleitor. Ainda também em destaque no Rio de Janeiro é o prefeito Eduardo Paes, que volta a criticar a segurança, e ex-Abin prepara a ofensiva. O ex-Abin é o Alexandre Ramagem. O prefeito aproveitou a troca do chefe da Polícia Civil para provocar o governador Cláudio Castro. Na TV, o candidato do PL vai explorar a contradição. Também em destaque, candidato agredido diz que não esperava por tanta covardia ainda lá no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, nas sabatinas do Globo pelas capitais, trabalhei 6 anos com Calil, fiz um grande trabalho e agora simplesmente ele me abandona. Isso é o que diz Efaldi Noman, ele que é o prefeito de Belo Horizonte, é candidato à reeleição e é desconhecido por mais de 40% do eleitorado e sem apoio do seu antecessor. Sobre as eleições nas capitais também, ex-ministro de Bolsonaro e PT desafiam o prefeito de João Pessoa. O candidato do Podemos, o veterano Rui Carneiro, também tenta evitar a reeleição de Cícero Lucena do PP. Ainda também em destaque agora pelo Brasil é a guerra interna, compra de 36 blindados de Israel em contrato de 1 bilhão, opõe Múcio a Celso Amorim. Múcio, que é o líder aí do Ministério da Defesa, e Celso Amorim, que é o conselheiro para Relações Internacionais. Celso Amorim diz que para ele, Israel ofendeu todo o exército do Brasil ao declarar Lula como persona não grata. Já o chefe da segurança, disse o Múcio, tenta negociar para convencer o entorno de Lula a fechar essa compra aí para o Exército Brasileiro. Também em destaque, juíza impede cotista de ser professora na Universidade Federal da Bahia. O concurso com só uma vaga para oftalmologia no curso de medicina previa a contratação de pessoas negras, mas a candidata que tirou a maior nota conseguiu uma liminar invalidando a regra. A universidade afirma que vai recorrer. Também em destaque agora na economia é sobre a manchete de vários dos jornais brasileiros que fala sobre o avanço do PIB. O crescimento no segundo trimestre é bem acima do esperado, puxado aí pelo consumo das famílias. Aqui o gráfico mostra a variação do PIB em relação ao trimestre anterior, desde 2018 até o ano de 2024, até o segundo trimestre deste ano. Aqui em destaque é o PIB do terceiro trimestre de 2020, assim como do segundo trimestre daquele ano. Aqui o Globo explica que o PIB subiu muito depois que a economia voltou a operar após a parada da pandemia. E também destaca que a alta do PIB do segundo trimestre deste ano é a maior desde o quarto trimestre de 2020.
Também em destaque é o comportamento dos principais setores aí ao longo do trimestre anterior. A agropecuária foi a única que teve uma redução aí, mas os serviços, a indústria, os investimentos, os consumos da família, os consumos também do governo, as exportações e as importações também tiveram alta. Em destaque também é sobre os analistas que já projetam a alta de 3% do PIB total deste ano. E o Brasil fica na vice-liderança em um ranking com 53 países. No topo está o Peru, com um crescimento de 2,4% no segundo trimestre. Aqui é o aumento, é a variação entre a comparação do PIB do trimestre anterior com o atual. O Brasil empata com a Arábia Saudita e também com a Noruega e fica na frente de países como a Irlanda, a Holanda e a Indonésia. Também em destaque aqui na área da economia é a indústria, que reage e cresce em 1,8%, a maior alta entre os grandes setores. Também o governo pede à ONS um plano de segurança energética e a Advocacia Geral da União contesta o IBAMA sob a margem equatorial. Para a AGU, o órgão não é responsável pelo licenciamento do aeroporto que pode ser usado pela Petrobras no local. Também aqui é destaque Galípolo, que faz beijamão no Senado, mas Sabatina atrasará. Ele, que é o indicado a assumir a presidência do Banco Central, deve ser ouvido e sabatinado apenas em outubro, depois das eleições. Na economia também, os planos de saúde têm um lucro líquido de 5,1 bilhões no primeiro trimestre. No mundo, aqui o destaque é sobre a condenação a Maduro. O Brasil e a Colômbia reagem à ordem de prisão de opositor que torpedou a possibilidade de mediação. Ainda em destaque pelo mundo é um ataque russo com mísseis que mata 51 pessoas na Ucrânia. E por fim, o destaque é na área da saúde, uma nova abordagem. Brasileiros estudam a forma de fixar a memória em pacientes com Alzheimer. São esses os destaques internos que a gente tem no Globo de hoje. E o que a gente tem dentro do Estadão, Oceli? Na coluna do Estadão, que é a principal coluna de política e variados do jornal, Amanda, a nota principal é sobre essa posição do Brasil com relação à Venezuela. O governo Lula eleva o tom, mas amarrou as próprias mãos na relação com o presidente Nicolás Maduro. Mas o que nos chama a atenção na coluna é a sucessão na capital de São Paulo, que diz o seguinte: culpado. O crescimento de Pablo Marçal, que é o candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, gerou um clima de lavação de roupa suja e olho no retrovisor dentro do PL. O Partido Liberal, o partido do presidente Bolsonaro. Deputados do partido dizem que o candidato, o Pablo Marçal, só saltou nas pesquisas de intenções de voto porque conseguiu cooptar a ala mais radical do bolsonarismo por culpa de Valdemar Costa Neto, que é presidente nacional do PL. Para esses interlocutores, se o PL tivesse lançado a candidatura de Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, hoje é deputado federal. Só que Ricardo Salles saiu do PL e se filiou ao Partido Novo, o mesmo partido do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o mesmo partido aqui do senador Eduardo Girão, Partido Novo. Diz os interlocutores do PL, se o Partido Liberal tivesse lançado a candidatura de Ricardo Salles,
em vez de apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição pelo MDB, isso não estaria acontecendo. Procurado, o Valdemar da Costa Neto não comentou. Vamos para a página dos editoriais de hoje do Estadão. Covardia do Brasil na Venezuela. Mesmo ante ordem de prisão do líder da oposição venezuelana, Lula segue incapaz de condenar a ditadura do companheiro Maduro, Nicolás Maduro, ofendendo os que bravamente lutam pela democracia. Segundo editorial, a capitulação do Supremo Tribunal Federal. Ciente da fraqueza do STF para impor suas decisões ante o poder do Congresso Nacional para dispor de emendas parlamentares ao orçamento da União, ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, restou a resignação. Páginas dos artigos de hoje. O primeiro é escrito pela advogada Larissa Pingão. Inteligência artificial generativa. Todo cuidado é pouco. A atuação eficaz das autoridades de proteção de dados ressalta a importância da regulação no setor tecnológico, mas o usuário também deve se proteger. O segundo artigo é do economista Klaus Hering, dupla debilidade institucional. Há dois passos que podem aperfeiçoar nossa democracia. 2 pontos. Um ligado aos diretórios municipais dos partidos políticos e o outro ligado ao orçamento da União. Nas páginas de política, a primeira matéria dizendo que bolsonaristas usam o empresário Elon Musk para reforçar rejeição a Moraes, Alexandre de Moraes, em ato convocado para 7 de setembro, próximo sábado, na Avenida Paulista. Em contrapartida, a Vera Rosa escreve um artigo dizendo que o presidente Lula, está convidando Alexandre de Moraes para participar do desfile do 17 de setembro, lá em Brasília. Eleições em São Paulo, capital. Boulos defende câmeras corporais e armas adequadas para a Guarda Municipal. O candidato Pablo Marçal publica, com alteração, um direito de resposta determinado pela Justiça. Ele publicou, mas alterou o conteúdo. Um acordo inédito para a Marinha Brasileira concluir seu mais poderoso míssil. PT, Partido dos Trabalhadores, tenta barrar mudança na lei da ficha limpa que pode beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. Páginas internacionais. Ordem do regime chavista para deter, para prender opositor, é o Edmundo Gonzalez, afasta Brasil de democracias. E outra matéria secundária é dizendo que o ditador, é assim como o denomina o Estado de São Paulo, Nicolás Maduro decreta a antecipação do Natal, que é no dia 25 de dezembro, para o mês de outubro. Nas páginas de Brasil, Metrópole, Programa Paulista do governo de São Paulo de câmeras prevê reconhecimento facial na Cracolândia. Tecnologia também será usada em eventos fechados com o objetivo de identificar foragidos e desaparecidos. O decreto ainda espera
aprovação do governo de São Paulo. A Associação das Vítimas da Boate Kiss, aquela tragédia que matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fala em alívio e cansaço após as prisões de 4 réus determinadas, as prisões foram determinadas em Brasília, pelo Supremo, através do ministro Dias Toffoli. Região da 25 de março volta a enfrentar falta de luz. A 25 de março é uma das ruas mais conhecidas de São Paulo. É onde fica a Galeria Pagé, onde você encontra de tudo na área tecnológica. Seca recorde do Rio Solimões revela ruína portuguesa do século XVIII. Fumaça dos incêndios na Amazônia já chega ao sul do país. Aos 87 anos, Papa Francisco inicia a mais longa viagem do pontificado dele. O chefe do catolicismo mundial está na Indonésia, onde deve assinar com outras 6 religiões uma mensagem social e ambiental. E a foto é aqui, a recepção feita lá na Indonésia ao Papa Francisco. O Papa Francisco é argentino. A recepção inclui Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. E lá o catolicismo é minoria. 4º país mais populoso do mundo, a Indonésia, tem só 3% de católicos. Mesmo sendo 3%, cerca de 8 milhões de pessoas. Na área de esportes, o Weldon Jacques fatura o ouro nos 1.500 metros e é bicampeão. No tênis, Bia Haddad busca a primeira vitória contra Muchova. Estevão revela inspiração em Neymar e sonha com titularidade nas eliminatórias da Copa. Pedro vê disputa sadia com Endrick na seleção. Caderno de negócios. Mercado já vê PIB, o Produto Interno Bruto, de até 3% no ano e maior pressão sobre taxa de juros. Indústria e serviços puxam PIB no trimestre. A agropecuária tem recuo. Ministério da Fazenda projeta PIB mais próximo de 2,9% no ano. Competitividade. Custo Brasil volta a subir, mostra estudo. Regras vão disciplinar o setor de bets, de apostas esportivas, afirmam analistas e empresários. Wagner será o relator da indicação de Galípolo para a presidência do Banco Central, mas a sabatina deverá ocorrer na CCJ do Senado só depois das eleições municipais. O governo não tem competência para as questões ambientais. Quem diz isso é o Cândido Bracher. Ele é ex-presidente do Itaú Unibanco. Segundo ele, o governo tem mostrado boa vontade, mas falta capacidade de gestão. A ANEEL abre consulta para avaliar plano dos irmãos Batista. Saída do atual presidente da Vale do Rio Doce pode ser antecipada. Em medida inédita em 3 décadas, a Volks
pode demitir na Alemanha, que é a sede da empresa. Investidores que ajudaram o Elon Musk a comprar o Twitter, o hoje X, perderam bilhões com essas posições aí políticas do Elon Musk. E por último, é a capa do Caderno de Cultura, Amanda, celebrando a inauguração de 4 livrarias numa mesma rua em São Paulo e amplia cena de independência. É com você. E antes da gente ir para as páginas internas da Folha de São Paulo de hoje, nós te convidamos a acompanhar o programa do professor Clésio Arruda ao meio-dia sobre o tema inteligência, as cidades inteligentes aí na abordagem das eleições municipais deste ano. Vamos ouvir o recado do professor. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública. Desta vez nós iremos tratar de um tema extremamente importante para as cidades, né? Não só para as grandes metrópoles como Fortaleza, mas as cidades de médio porte, inclusive de pequeno porte, né? As cidades que têm uma população reduzida, mas que também já está, né, vivendo nesse mundo globalizado, portanto, temos que pensar para todas elas o tema Cidade Inteligente, que é esse o tema que nós iremos tratar. E conosco está aqui, para a alegria nossa, a doutora Silvana Mello, né, que é doutora em Direito, mas que trabalha na área de comunicação, inteligência artificial e que vai dar uma contribuição aqui para a nossa discussão e enriquecer aqui o debate sobre esse tema tão relevante. Aguardo todos e até o meio-dia. A gente segue agora para as páginas internas da Folha de São Paulo, começando com a área de opinião. Os editoriais de hoje, o primeiro fala sobre o crescimento do PIB, que é sem inflação é sustentável. A atividade volta a surpreender positivamente, mas o impulso do gasto público sob Lula gera uma pressão sobre os preços. O aumento dos juros do Banco Central, já tido como provável, piora as contas do Tesouro Nacional. O segundo editorial de hoje fala que o Brasil precisa subir o tom contra Maduro. A diplomacia de Lula deve se aliar de outros países da região e condenar com clareza a reeleição farseca do ditador, a perseguição aos opositores e recente descabida ordem de prisão do vitorioso Gonzalez. Essa é a opinião da Folha de São Paulo. Também em destaque agora na área de política, Fábio Zanini escreve na coluna Painel sobre o lesa majestade, que a Polícia Federal abriu inquérito contra 6 integrantes do MBL por um suposto crime contra a honra do presidente Lula. O motivo é a manifestação em 5 de julho, durante a visita do presidente à cidade de Osasco, quando ele inaugurou um prédio da Unifesp. Na ocasião, o grupo gritou palavras de ordem como "Lula ladrão, seu lugar é na prisão". O pedido de inquérito à Polícia Federal foi aberto pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A investigação foi aberta pelo delegado Diego Dantas Santos em 20 de agosto. Ainda na política e falando sobre a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que a regra que respalda Alexandre de Moraes em suspensão do X espera um julgamento no STF há 7 anos. A análise do artigo do Marco Civil da Internet sobre a responsabilização das plataformas já entrou e saiu da pauta do tribunal em 3 ocasiões. Ainda em destaque aqui é o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, durante a sessão do Tribunal Superior Eleitoral, que a OAB recorre a uma multa por uso do VPN e quer que o plenário julgue o caso do X. A ordem argumenta que a definição de conduta como ato ilícito deve estar prevista na lei. A ação, que será relatada pelo ministro Cássio Nunes,
é relatada aí pela semelhança com o pedido feito pelo Partido Novo. Também destaque que a Starlink, que é de Elon Musk, recua e agora afirma que irá bloquear o acesso ao X também. Falando sobre Alexandre de Moraes, ele que deu ordens para endurecer a postura contra o X, mostram mensagens. Após a plataforma informar as regras sobre moderação, o ministro mandou preparar relatórios e indicou que aplicaria sanções ainda no mesmo âmbito daquelas mensagens, daquelas conversas entre os assessores do ministro que foram mostradas pela Folha de São Paulo. Ainda em destaque aqui são as cidades beneficiadas pelo senador Davi Alcolumbre dominam a lista de emendas do CGU. O senador celebra a chegada dos recursos e relatório chega ao Supremo nesta semana. Ainda em destaque sobre as eleições, Bolsonaro diz a Tarcísio que apoio de Nunes pode prejudicar a imagem do governador de São Paulo. O chefe do Executivo Estadual, porém, fala em parceria e afirma que deve intensificar a sua participação nas agendas do prefeito. Também em destaque, Marçal e Dória rejeitam comparação exploradas nas redes pelos adversários. O influenciador afirma que não quer seguir o caminho do ex-prefeito de São Paulo, mas contratou como coordenadores de sua campanha 2 ex-auxiliares do empresário. Ainda em destaque sobre as eleições paulistanas, aqui um almanaque que reúne os dados das eleições na capital paulista. Aqui são os resultados, os recordes e as curiosidades nas disputas sobre as disputas na maior cidade do Brasil. Aqui uma página inteira que mostra como algumas campanhas se comportaram por lá. Também em São Paulo, recordista de participação em debates em São Paulo está na retaguarda. A candidata a vice na chapa de Boulos, Marta Suplicy, participou de 21 debates para as prefeituras em 2000, 2004, 2008 e 2016. Ainda em destaque é Kassab, que reafirma a candidatura do PSD e frustra o plano de Lula para a sucessão da Câmara dos Deputados. Hélio Gaspari fala que Musk é um golpista, mas o judiciário já não vai bem. Para que piorar? No mercado, o destaque é o PIB, que sobe acima do esperado no segundo trimestre, com força do consumo e do investimento. Ainda a economia tem o seu melhor triênio desde 2013 e mal sabemos o motivo da melhora, é a opinião de Vinícius Torres Freire. Ele escreve que no futuro imediato, em tese, haveria uma desaceleração. O juro de mercado aumentou, a Selic não cairá ao certo se não subir um tanto. Também sobre as mesmas questões do PIB, a Fazenda deve revisar sua projeção de alta para o ano. Haddad diz que o crescimento do ano deve superar os 2,7% em relação ao que aconteceu no ano passado e o presidente Lula comemorou os dados divulgados. Também em destaque, a economia forte eleva as apostas em alta dos juros deste mês, o dólar avança e a bolsa recua. Sobre Galípolo, o indicado para presidir futuramente o Banco Central, ele soma apoios, mas a cúpula do Senado expõe um mal-estar com o governo. A fala de ministro sobre a sabatina, ela incomodou alguns senadores e a votação ainda não tem data definida. Também em destaque, falando sobre o Senado, o projeto de combustíveis do futuro avança na casa. Também aqui em destaque, sobre o mundo, a Rússia mata 51 pessoas e fere 219 na Ucrânia em um dos piores ataques aí durante a guerra. Ainda o Brasil não aceita as prisões políticas, é o que diz Celso Amorim sobre o mandato de prisão lá
lá na Venezuela. E, por fim, aqui o destaque é na área de cotidiano. O governo Lula mantém prática de Bolsonaro e destina 65 milhões a policiais emprestados. Mais de 600 profissionais cedidos pelos estados estão lotados em funções administrativas no Ministério da Justiça. Mobilização de agentes teve início na gestão Temer, mas ganhou força no mandato bolsonarista. São esses os destaques que a gente tem dentro da Folha de São Paulo de hoje. O que a gente destaca no Povo, Celi? O Jornal Povo traz também nas suas páginas internas, Amanda, essa questão aí do Starlink, que volta atrás e diz que vai bloquear, vai atender à determinação do ministro Alexandre de Moraes e vai bloquear o X, o ex-Twitter no Brasil. A Starlink é uma empresa de internet via satélite do bilionário Elon Musk, diz que vai cumprir a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para bloquear o acesso ao X. Mas isso aí não é porque ela é boazinha, não. É porque mexeu no bolso, mexeu no dinheiro. E dizem que o bolso é a parte mais sensível do ser humano. Foi por conta disso, prejuízo. O ministro do STF, diz aqui a matéria, bloqueou as contas bancárias da empresa até que Elon Musk quite as dívidas do X com a justiça brasileira. É isso, as contas estão paradas, o dinheiro está seguro. O que diz a empresa? Abre aspas, na sua nota, abre aspas. Após a ordem da semana passada de Alexandre de Moraes, que congelou as finanças da Starlink e impede a empresa de conduzir transações financeiras no Brasil, imediatamente iniciamos procedimentos legais no Supremo Tribunal Federal brasileiro, explicando a ilegalidade grosseira desta ordem e solicitando ao tribunal que descongele os novos ativos. Ele chama nossos ativos, é o nosso dinheiro. É isso. Segurou o dinheiro está preso, agora ela vai cumprir. Pode reclamar, reclama ao Supremo, mas tem que cumprir, tem que bloquear. É só assim que resolve, quando mexe no bolso. Outra matéria aqui do Jornal O Povo é aqui do governo do Ceará. Programa Ceará Sem Fome completa 1 ano e a comemoração foi feita lá numa cozinha de uma associação no Vila Velha. Outra matéria dizendo que o treinador da seleção brasileira, o Dorival Júnior, teve o WhatsApp clonado por golpistas. Aqui no Ceará, 460 jovens são certificados para o mercado de trabalho. Isso é o programa Virando o Jogo do governo do estado. Outra nota internacional, o cantor Elton John, ele tem 77 anos, ele preocupou os fãs porque teve uma infecção nos olhos e está com a visão parcialmente comprometida, mas ele disse que está recuperando, é uma infecção braba, mas vai lentamente se recuperando. A charge do Cleito de hoje retrata aqui o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, como o lobo mau. Na coluna vertical, tem uma nota principal, é uma declaração do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim. Ele diz: PDT deve repensar o apoio a Lula. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim, do PDT, defendeu ontem que o PDT nacional repense o apoio prestado pelo partido ao governo Lula no Congresso Nacional. O vereador justificou a cobrança citando o processo recentemente movido pelo candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, contra o ex-ministro Ciro Gomes,
Na ação, Evandro Leitão cobra indenização de até R$100 mil por danos morais após críticas do pedetista. Abre aspas, diz Gardel. Acho que está na hora de reavaliarmos essa participação no governo, porque essa turma do PT trata o PDT com o maior desrespeito que podem tratar. Um deputado do partido processando o Ciro, que é a nossa maior liderança. Fecha aspas, diz o vereador. O PT tenta a todo custo humilhar o PDT, continuou Gardel Rolim. O presidente da Câmara também repudiou veementemente a decisão de Evandro Leitão de processar Ciro, que o Gardel classificou essa ação como perseguição e censura. Aí ele pergunta, imagine se o prefeito Sarto fosse processar todo vereador que o criticou aqui na Câmara Municipal. A ação também foi objeto de uma série de notas de pedetistas cearenses, como o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e do deputado federal André Figueiredo. Disse o ex-prefeito Roberto Cláudio, uma tentativa absurda e abusiva de censurar o Ciro Gomes. A nota de destaque como a gente está falando, é do Evandro Leitão, candidato a prefeito pelo PT em Fortaleza. Na sabatina de ontem, ele foi sabatinado ontem pelo Jornal o Povo, Rádio Povo. Hoje será o Sarto, às 9h30. Ele disse nessa sabatina que não vê problema em ação de Elmano que promete bíblias para as escolas no estado. Também minimizou o corte de repasses estaduais para Fortaleza, afirmando que o atual prefeito Sarto não dialoga com o governo. Evandro também falou sobre a entrada de Luiziane Lins em sua campanha. Abre aspas. Nos falamos há 3 semanas, um mês atrás, e ela disse que iria entrar na nossa campanha, disse Evandro Leitão. A reportagem de hoje do Jornal o Povo é sobre a manchete de todos os jornais que a gente leu hoje. O PIB do Brasil avança 1,4% e emenda a 12ª taxa positiva. O ministro Fernando Haddad diz que PIB para o ano deve superar 2,8%. Nas páginas de política, é a matéria sobre a sabatina de Evandro Leitão, ontem no jornal, na Rádio O Povo CBN. Evandro diz aguardar Luiziane. Ela nos falou que entraria na campanha, disse Evandro, e é o destaque da matéria. Evandro promete pé de meia municipal, é outra matéria secundária. E lá em Barbalha, quem vai ser sabatinado hoje é o candidato a prefeito, Guilherme Saraiva. Ainda nas páginas sobre as eleições de 2024, tem um título da ala opositora do União Brasil. Capitão Wagner diz não se opor a Lula na campanha de Evandro. Sarto chama Acilon de grande amigo e mostra confiança em vitória. Prefeito de Baturité usa artefato incendiário. Na verdade, ele usou um lança-chama, em cima tem aqui a foto, em cima de um carro, e vira alvo da Polícia Federal. Homem é preso suspeito de ameaçar Isolda Sela, candidata a prefeita de Sobral. Ontem na Assembleia Legislativa tem sessão cheia, teve sessão cheia, e a posse da suplente Martinha Brandão. Nas páginas de economia, o FNE, o Fundo Constitucional para Financiamento do Nordeste, terá 47,29 bilhões de reais em recursos para o próximo ano.
no orçamento da União, uma alta de 18,6% com relação ao ano passado. Fazenda apresenta plano de transformação ecológica. Ceará lidera com 5 incentivos fiscais aprovados pela Sudene, junto da Bahia e de Pernambuco. Setor do algodão terá abatimento nos juros do Plano Safra. Exportações do setor mineral alcançam 42,2 milhões de dólares no Ceará. Venda de veículos cresce 10,94%, quase 11%, em agosto no Ceará. Na área de cidades, operação realizada entre 1º e 19 de agosto prende 330 suspeitos de crime contra a mulher, isso no estado do Ceará. Cancelas não são obrigatórias em cruzamentos de trens e de veículos leves sobre trilhos. Prefeitura Municipal de Fortaleza diz que o Hospital Gonzaguinha de Messejana será inaugurado no dia 12 próximo. E quem diz é o secretário Galeno Taumaturgo, secretário de Saúde. 22 réus acusados da chacina da Sapiranga vão a júri popular. O editorial de hoje do Jornal Povo: rigor para evitar oportunismos eleitorais. Por último, é a capa do caderno de esportes. Jogos Paralímpicos, corrida dourada. Brasil brilha no atletismo e fecha dia com 10 medalhas. Welston Jacques e Jerusa conquistam ouro, Amanda. Bom, o Correio Brasiliense começa destacando nas suas páginas internas o projeto de lei da inelegibilidade que fica para depois das eleições. O texto abre a possibilidade de políticos condenados retornarem ao jogo eleitoral e é considerado de interesse suprapartidário. Também, aí em destaque sobre o Congresso, Zanin ouvirá líderes negros sobre PEC da anistia. Também destaque na política é sobre a diplomacia, repúdio à prisão de opositor de Maduro. A nota do Brasil e da Colômbia critica o mandato de prisão da justiça venezuelana contra o candidato Edmundo Gonzalez. E também sobre o 7 de setembro, o Planalto desiste de chamar o movimento sem teto, sem terra para desfilar. Ainda na política, Denise Rottenberg escreve na sua coluna que o governo já quebrou a cabeça em busca de um candidato a presidente do Senado, mas diante dos fatos, muitos aliados do Planalto fizeram chegar ao presidente Lula que, pelo menos até aqui, o melhor é se juntar a Davi Alcolumbre, o poderoso presidente da CCJ da Casa. Também em destaque é o Judiciário, que a Starlink promete bloquear o X, a empresa de comunicação via satélite de Elon Musk era a única que não havia confirmado a suspensão do acesso ao ex-Twitter. Pelo Brasil, os extremos climáticos, setembro infernal, fumaça da Amazônia atravessa o país e o IMET emite um alerta para 15 estados e para o DF. O Ministério Público cobra mais brigadistas. Na economia, o destaque são os dados do PIB, que a economia ganha um fôlego e cresce em 1,4%. O resultado do segundo trimestre surpreendeu até mesmo a equipe econômica, que projetava uma elevação de 1,1%. E por fim, os destaques é a coluna de Amaury Segala. O PIB surpreende, mas poderá aumentar a pressão inflacionária. E aqui o destaque, o número de hoje na coluna de Amaury Segala são os 18 bilhões de reais, que é o quanto as petroleiras vão investir no Brasil até 2027 para encontrar gás e petróleo. São esses os destaques internos de hoje do Correio Brasiliense. O que a gente pode destacar no Valor Econômico, Celi? Nós temos uma matéria, Amanda, com a jornalista do Valor Econômico, Lu Aiko Ota. Empresas ficaram com ciúme da Petrobras.
A outra matéria, compra de carros elétricos vai crescer 300%, prevê EPE. E o que é a EPE? A EPE é Empresa de Pesquisa Eletrônica. Continuando nas páginas internas do Valor Econômico, outra matéria na área de Brasil, investimento, consumo e indústria puxam alta do PIB no segundo trimestre. Essa é a matéria, é a capa, é a manchete de capa do jornal. Indústria surpreende, cresce 1,8% e puxa investimento no segundo trimestre. Economia acelera com a expansão forte da demanda interna. O PIB acima do previsto leva a onda de revisões para cima. Setor externo vira e passa a ter contribuição negativa. PIB per capita deve superar pico do ano de 2013. Crescimento acima do potencial, riscos e perspectivas, analisa o Valor Econômico. O relator do orçamento para 2025 do governo federal defende corte de gastos para zerar o déficit fiscal. Marcos Pereira abre mão. Marcos Pereira é o deputado federal, presidente do Republicanos, que aqui no Ceará é presidido pelo ex-senador Chiquinho Feitosa. O Marcos Pereira abre mão de disputa pelo comando da Câmara Federal. O candidato a prefeito de Belo Horizonte foi o sabatinado de ontem, como vocês já ouviram na leitura do Jornal Globo que a Amanda fez. É o Noma, lamenta rompimento com Calil e diz que obras são principal marca do seu governo. Prefeito de BH é o segundo candidato sabatinado pelo Valor Econômico, pelo Jornal Globo e pela rádio CBN. O candidato da Atena passa o dia no hospital fazendo exames, mas diz que não desistirá da campanha para a Prefeitura de São Paulo. O governador Tarcísio vai conversar com Bolsonaro para discutir o apoio que ele está dando ao prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição pelo MDB. Na página internacional, medida contra opositor de Maduro preocupa Brasil e Colômbia. A medida é para prender o Edmundo Gonzalez. A província de Lariosas lança moeda própria para driblar choque do presidente da Argentina, Milei. Preocupação com o custo da moradia aumenta entre países mais ricos. Editorial do Valor Econômico de hoje. PIB cresce mais que previsto e acende alerta sobre gasto fiscal. Pecuária como parte da solução na Amazônia, escreve Andréa Azevedo. Estado dormente voltou a gastar, diz Rocha da consultora JGP. Mais do que afrouxamento monetário, política fiscal explica PIB forte. No caderno de empresa, a empresa Hitachi Energy vai investir 1,2 bilhão de reais em expansão de unidades em São Paulo e também uma nova fábrica. A empresa Mineração Rio Norte tem licença para projeto de 5 bilhões de reais no Pará. A empresa Daiichi Sankyo vai dobrar a capacidade de fábrica no Brasil. O investimento é de 420 milhões de reais, também será destinado ao centro de logística da companhia para atender país e também a América Latina. Embraer coloca a Tempest de cibersegurança à venda. Primeiro galpão da fábrica da BYD fica pronto em outubro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, é relator das ações da OAB e do Partido Novo
que questionam multa de R$50 mil para quem acessar o X. Suspensão de contratos pesou na decisão do recuo da Starlink. Justiça libera uso de dados de usuários do WhatsApp. Software com erros da Huawei trava plano da China. Seca pesa sobre o PIB do agro, que recua. Clima adverso e queda das commodities reduziram o lucro da Brasil Agro em 2024. Caderno Finanças. PIB reforça a aposta de alta da Selic no Copom, na reunião deste mês. Temor de pouso forçado nos Estados Unidos derruba a Bolsa de Valores em Nova York. Foco agora é eficiência, diz fundador do BRES. E por último, Amanda, é o caderno, é a capa do caderno Legislação, a primeira matéria. Tribunal Paulista, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, afasta cobrança de ITBI sobre transferência de imóvel em caso de divórcio. A decisão é da 18ª Câmara de Direito Público e beneficia casal com imóvel na capital paulista. E a outra matéria, aqui com a foto do ministro cearense Teodoro Silva Santos, ele é o relator dessa matéria. A Vale do Rio Doce tenta no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, derrubar execução milionária de ISS. E tem a frase do ministro cearense: o CTN, que é o Código Tributário Nacional, autoriza arbitramento quando a autoridade fiscal entende haver omissão. É com você, Amanda. E assim a gente finaliza o nosso primeiro bloco de notícias, te agradecendo pela audiência e te convidando a continuar conosco, porque hoje, ao meio-dia, o programa Gestão Pública vai ao ar falando aí sobre as cidades inteligentes. Continue conosco e até a próxima.